Olá, amigos da literatura, amigos do Grilo Falante, bem-vindos! Temos novidade hoje. Hoje vamos falar desse objeto preciosíssimo para todos nós, que é o livro. Muito bom! Olha, eu fiquei aqui pesquisando, lendo, eu falei, como eu vou trazer essas ideias, né, da importância do livro, da divulgação do livro, da divulgação das ideias. Bem, vocês são leitores experimentados, eu sei que são, mas ainda assim eu vou começar falando aqui do Brasil do século XX, no período de Vargas. Sempre que se fala de história do Brasil, nós passamos, né, pelo período de Vargas, e como não? Nós estamos em 1936 e logo após a escrita do seu terceiro romance, que foi Angústia, Graciliano Ramos foi preso, conduzido de uma forma arbitrária até o Rio de Janeiro, onde ficou numa prisão durante algum tempo, e nesta prisão ele teve experiências muito singulares, como por exemplo, ele esteve com aqueles que seriam os revolucionários, agitadores ali, né, segundo o regime de Vargas, que estava prestes a se tornar, né, a ditadura propriamente dita, mas esteve também com personalidades políticas, personalidades, os intelectuais da época, como ele, entre outros, e foi uma experiência tão forte e tão impactante que ele começou ali mesmo, pegando papeizinhos assim, escrevendo, fazendo suas anotações, até ser transferido para Ilha Grande. E quando ele foi para Ilha Grande, onde ele ficou, sem qualquer julgamento, sem qualquer explicação do porquê que ele havia sido preso, embora ele suspeitasse, claro, naturalmente, os seus dois filhos mais velhos pertenciam ao Partido Comunista, ele não era filiado, mas tinha simpatia, fazia alguns relatórios, alguns registros, né, criticando as instituições. Então, bom, em síntese, quando ele foi preso, está lá em Ilha Grande, onde ele ficou 11 meses em condições terríveis, mal se sabe como ele conseguiu sobreviver a tudo aquilo, ele continuou fazendo seus registros. E quando descobriram os presos políticos ou mesmo criminosos severos ali, eles passaram a respeitá-lo, porque sabiam que ele estava fazendo o quê? O registro da situação terrível em que eles viveram naquela prisão. Mas chegou um momento que, para a própria segurança do Graciliano, ele teve que dispor dos papéis. Ele jogou numa travessia lá do barco, ele jogou fora esses papéis e falou, eu vou contar com a minha memória, quando eu sair daqui eu vou contar essa história. E de fato, né, ele saiu, logo depois ele conseguiu rememorar e escrever os 2 volumes imensos que compõem Memórias do Cárcere. Não chegou a escrever o último capítulo, ele morreu antes, mas é uma obra fantástica e que mostra uma censura brutal, não é? Sobre o homem, sobre as suas ideias. Isso aqui é a realidade brasileira. Não vou nem falar de Jorge Amado também, que teve suas obras incendiadas, né? Capitães da Areia, uma obra que foi queimada em praça pública. Essa modinha, se pensar, não vem só quando houve a queima dos livros pelos nazistas, pelos regimes totalitários, todos gostam de fazer isso. Vamos agora voltar, eu vou dar uma rebobinada aí na história. Eu vou falar com vocês do século XVI. E no século XVI, eu estou aqui olha, eu tenho aqui um autor fantástico. Eu estou com 3 livros dele aqui para mostrar para vocês. Robert Darnton, ele é historiador, ele é norte-americano, ele é bibliotecário emérito da Universidade de Harvard, que é talvez o maior acervo, né, em termos de biblioteca do mundo, e é um estudioso da história da França, é considerado o maior especialista do século XVIII, né, e também na história do livro e da edição. Então, assim, este livro aqui é Pirataria, a capa é linda, Publicação, Comércio de Livros na Era do Iluminismo. E outro aqui que também complementa, algumas ideias são retomadas em ambas as obras, com um detalhe a mais, aqui em certas situações, Censores em Ação. Esse aqui é da Companhia das Letras, tá? No entanto, o primeiro, Pirataria e Publicação, é da editora Unesp. Bom, mas aqui, logo aqui nesta obra, ele começa com uma provocação. Ele fala assim, olha,
quando a palavra impressa apareceu pela primeira vez na França, isso foi em 1470, o Estado fala, não soube o que fazer com ela. E não sabendo, delegou a quem? A universidade. No caso, a Universidade de Paris, que ficou incumbida de supervisionar todo esse trabalho dos escribas, dos livreiros, da divulgação das obras. Isso vem desde a Idade Média, na verdade, né? Mas na França isso foi, de certa forma, regulamentado aí neste momento. E aí ele fala que isso ficou muito restrito, portanto, ali o quarteirão do Quartier Latin, olha que barato, né? E é um pequeno público. Imagina, quem são os intelectuais, quem são os leitores ali naquele período? Muito reduzido, né? Ele fala, no século XVI, porém, a impressão se tornou uma força explosiva e alimentada pela disseminação do protestantismo. Né? Quer dizer, então a reforma lá dos protestantes de Calvino vão ter um papel crucial também nessa nova mudança em termos da percepção do perigo, que é editar livros, né? Publicar livros. Nossa, o pessoal tremeu mesmo em relação a isso e fala que a partir daí o regime começou a criar estratégias de controle, de divulgação, de publicação, do que era lido, do que era pensado. A tentativa, naturalmente, era cercear o pensamento, né? Daqueles que estavam contra o regime e, digamos, contra o regime e contra a igreja, porque eram duas instituições poderosíssimas, sim, já milenarmente, e consorciadas. A universidade, naquele momento, era o quê? Teológica, era para divulgar ideias teológicas. Então, naturalmente, com o protestantismo, a universidade, na divulgação de uma teologia cristã, de linhagem católica naquele momento, adquiriu um poder muito grande de controle, de censura, ela adquiriu esse poder. Né? E aí ele fala que foi criada toda uma instituição especial de inspetores, eram inspetores especiais do comércio livreiro, que supervisionou e fala toda a impressão e venda de livros, despachou um grande número de infratores para a Bastilha, muita gente cortou a cabeça, e até fez diligências para vistoriar estabelecimentos. Eles entravam, né, dentro dos estabelecimentos lá das guildas, né, dos livreiros, de províncias distantes também. Não ficou também restrito só em Paris, não, porque em Paris havia um controle, claro, muito imediato, então muitas das vezes o pessoal levava todo o material para ser publicado, né, para ser editado fora da cidade de Paris. Aí isso começava também aí para as regiões mais distantes da cidade, né? Ele fala, tudo isso, ele fala, tem uma palavra aqui que é importantíssima nesse contexto. Ele fala, chama-se palavra privilégio, tá? Privilégio. E aí, nesse sentido, privilégio, agora eu vou dar uma passeadinha aqui por esse outro título, porque aqui esse histórico é fantástico. Vamos chegar no privilégio já já. Ele fala assim, olha, sempre tivemos, acho que ainda prepondera bastante, uma visão muito maniqueísta da censura. Né? Quando se trata desde o período iluminista, ele fala que naquele período, inclusive, é que se inaugurou essa visão. Por quê? Porque era literalmente a batalha da luz contra as trevas, né? Período iluminista. Da razão contra o obscurantismo, da liberdade contra a opressão e da tolerância contra o fanatismo. Então, realmente houve uma, vamos chamar aí, palavrinha da moda, polarização. Né? E havia funcionários delimitados ali pela monarquia, pelo clero, que tinham essa função administrativa para tentar impedir naturalmente que os escritores promovessem toda essa divulgação de ideias libertárias contra o ancião regime. Né? E aí ele fala que a França, portanto, ele volta, ofereceu exemplos dramáticos nesse sentido, como queimar livros, né? Prender, como eu disse, guilhotinar, né, os autores, queimar livros em praça pública. Aí ele fala, principalmente dois autores eram os preferidos, né? Esses, então, Voltaire, como não? Como não? Ainda vamos conversar um pouquinho mais sobre Voltaire. E Rousseau, né? E naturalmente os capítulos da enciclopédia, né, de Diderot publicando, também foram alvo. Mas aí ele fala, olha, vamos pensar como
como se deu, portanto, esse trabalho dessa administração, né, maquiavélica de censura. E aí, o mais interessante é, ele mostra aqui como que, até que a questão do autor, propriamente dito, não era tão visada. Na verdade, o grande alvo dos censores, além, claro, da obra, do seu conteúdo, era o trabalho desses, que nós vamos chamar hoje, seriam editores, né? A palavra não existia muito na época, mas por quê? Na folha de rosto de um livro, eles eram obrigados a colocar o seu nome, foi ele que editou aquela obra, caso fosse, né, contra, né, chacoalhasse ali os princípios e valores do regime, o título da obra, o endereço da sua, que seria sua gráfica, né, tudo isso deveria constar, todo um resumo do conteúdo propriamente do livro, né, isso tudo era papel do livreiro. Então, se a obra fosse censurada, se ela não estivesse condizente com o que era autorizado, né, pelos censores, essas informações precisavam estar ali no livro para que as pessoas fossem identificadas, senão o livro não poderia circular, né? E aí ele fala, portanto, né, que a partir dessa vinculação dos livreiros com as universidades também, isso foi também um mecanismo de controle, né? Mas aí ele fala, olha, e as sanções elas eram formais. O que ele quer dizer com isso? Que haveria todo protocolo para que a censura se efetivasse, que os censores fizessem o papel deles. Aí ele fala, um censor, aí ele fala, olha só, a obra tinha que passar, né, pela universidade, aí ele fala, um censor, professor da Sorbonne, comentou na sua aprovação de um certo título lá, na época ele não cita nenhum nome aqui. Tive o prazer de ler isso. Repete de coisas fascinantes. Os censores eram homens cultos, letrados, não era só uma atribuição ali administrativa. Não, eles tinham que ter todo um conhecimento para analisar as obras e saber do conteúdo delas. E aí fala, outro professor de botânica e medicina sublinhou a utilidade do livro para viajantes, mercadores e estudantes de história natural e elogiou em especial seu estilo. Então, realmente eram intelectuais também, né? Só que prestando serviço para o outro lado. Né? E aí fala, um terceiro censor, um teólogo, simplesmente atestou que era uma boa leitura. Ele não conseguiu largar o livro, disse, porque inspirava no leitor essa curiosidade ávida, mas doce, que nos faz continuar a leitura. Então, veja bem, os depoimentos são interessantíssimos, porque esses homens ficavam, às vezes, eu penso, desgostosos consigo mesmos, né? Porque favorecendo o regime sobre o qual eles, né, estavam também tutelados, mas como intelectuais, eles percebiam os valores das obras, mas eram obrigados a quê? A não chancelar, né? E nesse sentido, ele vai falar agora do privilégio. Voltamos, né? Falei do privilégio antes, que é uma autorização, né, especial para publicação, daí o termo, né, etimologicamente. Ele fala, olha, esse privilégio ele toma a forma de uma carta do rei para os funcionários de seus tribunais, notificando que o rei garantiu ao autor do livro, cujo nome aparece pela primeira vez, o direito exclusivo de reproduzir e colocar à venda por meio de intermediários na guilda dos livreiros. Quer dizer, tinha que passar por todo o processo, todo o mecanismo, né? A criação, a censura, a publicação, a divulgação, tudo chancelado, muito controle, muito controle. Ele fala, e aí ele fala que deveria haver também esse controle para que os impostos, né, fossem devidamente pagos. Né? Ele vai chamar, isso aí um lance que ele chama do colbertismo, né? O Jean-Baptiste Colbert, né? Responsável, né, por toda essa ordem econômica. Ele fala, legalmente o livro existia em virtude do prazer do rei, era fruto da graça real. Né? E havia também, olha, eu achei interessantíssimo isso aqui, quando ele fala de algumas pessoas que faziam, nós chamaríamos isso hoje de tráfico de influência, algumas pessoas que tinham acesso ao palácio, ao rei, e às vezes traziam, pediam o favor do rei, né, para no sentido de apressar, de dar já imediatamente a sua chancela para alguns títulos, e ganhavam com isso também, alguma coisa também tinha que ganhar com isso. Bom, ele fala, olha, o livro era uma variedade de produto, tinha uma sanção real e ao concederem tal sanção, veja bem, os censores atestavam sua excelência em geral. Qualidade,
se o conteúdo não feria, né, aos interesses da igreja ou da coroa, tudo isso era naturalmente avaliado. A censura, ele fala, não era uma simples questão de purgar as heresias, ela era positiva. Em que medida? Um endosso real do livro e um convite oficial para a sua leitura. Não só o rei autorizava, mas quando ele chancelava, quando ele dava a sua graça, era quase uma imposição a leitura daquelas obras. Veja bem, que coisa, né? E aí ele fala, até ele faz um comentário aqui que eu achei muito legal, ele fala o termo governamental para esse sistema era privilégio. Ele fala etimologicamente lei privada, porque era a lei, né, do regime. O privilégio era o princípio organizador do antigo regime. Em geral, não era apenas na França, mas na maior parte da Europa, onde houvesse, né, um regime. A lei não se aplicava igualmente a todos. Olhem isto aqui, que fantástico. A lei não se aplicava igualmente a todos, pois se supunha que todos os homens, e mais ainda todas as mulheres, nascem desiguais. E que isso era certo. As hierarquias eram ordenadas por Deus e estavam inscritas na natureza. A ideia de igualdade perante a lei era impensável para a maioria dos europeus, com exceção de alguns poucos filósofos. A lei era um beneplácito especial concedido a indivíduos particulares ou a grupos pela tradição e pela graça do rei. Olha que coisa impressionante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, o nível, né, realmente revolucionário quando se fala da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Porque coloca todos os homens sujeitados por esse princípio, de igual forma. Mas antes, né, não era assim. Né? Está colocado aqui, até na própria publicação dos livros, esse princípio, né, da aplicação da lei para aqueles que eram considerados os privilegiados pela graça de Deus e, portanto, pela graça do rei, eram poucos. Né? E aí ele volta falando censores, está quase encerrando aqui essa conversa boa, ele fala, longe de parecer sentinelas ideológicos, os censores escreviam, olha, como homens de letras, e seus relatórios podiam ser considerados também uma forma de literatura. Há relatórios que são uma preciosidade. Quando Robert Dalton teve acesso a essa documentação, ele ficou impressionado com a qualidade, com a argúcia, com o critério, com o cuidado desses censores, que, como vimos, eram homens das universidades. Né? Não era qualquer leitor. Bom, suas preocupações literárias sobressaem, em especial, ele fala, nos relatórios negativos, quando eles gostavam de um livro e, às vezes, tinham que censurar. Complicado isso, né? Nos quais se pode esperar a mais cerrada concentração de vetos e heresias. Um censor condenou o tom leve e jocoso de um tratado de cosmologia. Não gostou do tom da obra, embora o conteúdo fosse científico. E depois, outro não tinha nenhuma objeção teológica a uma biografia do profeta Maomé, mas achou superficial e condenou. Olha só, né? Cristão, a serviço também do clero, era uma biografia de Maomé, e ele não gostou, porque ele achou que ele é um conhecedor, né? A gente vê, ele era realmente um conhecedor, né? Ele falou assim, olha, a abordagem foi muito superficial, né? Essa biografia não faz jus à figura, né? O exponencial que é Maomé, mas achou superficial e pesquisado de maneira inadequada. Olha que incrível isso, eu fiquei, nossa, em defesa da literatura, né? Claro. Um terceiro não quis recomendar um manual de matemática porque não analisava os problemas com detalhes suficientes e não dava os cubos e os quadrados de certas somas. Um quarto rejeitou um tratado de direito sob o argumento de que usava terminologia inexata, datava documentos erradamente, eles conferiam tudo. Interpretava mal princípios básicos, estava cheio de erro de grafia. Fantástico, não é, Luiz? Eu fiquei, mas assim, maravilhada à medida que foi passando as páginas e ele falando desses detalhes. Tem uma espécie de
vamos pensar, um livreiro, um editor famoso na época, eu não sei se eu vou falar o nome dele, Malherbe. Esse cara, ele é muito interessante, muito importante, influente, e a fala dele também era ouvida até pelo próprio rei. Quer dizer, o rei também tinha o seu papel, se dava, né, ao direito, muitas vezes, de não gostar, de não avalizar, de não dar chancela, não conceder o seu privilégio, mas ele tinha também vamos pensar, um grupo de pessoas que ali trabalhavam, né, nesse sentido, e que ele ouvia. Não é? Eu achei interessante que era um trabalho de equipe, gente, era uma equipe, né? E tanto que ele fala aqui, agora voltando aqui à obra Pirataria e Publicação, um trechinho, fechando essa questão, ele fala, olha, uma sucessão de inspetores especiais, agora quanto ao comércio livreiro, supervisionou toda a impressão e venda de livros, despachou um grande número de infratores para a Bastilha, que eu comentei antes para vocês, né? Ele repete aqui, e a supervisão, né, que eles exerciam de passo a passo, desde o momento. O livro foi autorizado? Foi. Mas também, se após essa chancela, esse privilégio, não houve alguma mudança, né, no caminho da mão do censor até que seria o editor, né, se não houve alguma modificação. E quando havia, era guilhotina mesmo. O negócio funcionava mesmo, né? E ele falou que esse aumento dessa demanda, para encerrar aqui, ele fala assim, olha, o aumento da demanda não podia ser satisfeito dentro da estrutura do comércio de livros herdada do século XVII. Por volta de 1750, um grande público leitor estava ávido por comprar uma vasta variedade de literatura pelos preços mais baixos possíveis. Essa é uma outra questão. Porque os livros que eram publicados no território da França sob a chancela do rei eram caros e também vinculados àquele pequeno público que eles chamam de privilegiados. Mas houve, quando se censurava, a publicação, então, em Holanda, Suíça, Bélgica, principalmente a Bélgica, tinha uma corporação de livreiros, de editores fantástica, e eles publicavam, e quando traziam esse livro, de novo, por território da França, tudo contrabandeado, mas a baixo custo. E era uma literatura que agradava também aqueles que não eram aquele público tão específico de antes, o público em geral, porque havia o quê? Conteúdo revolucionário. Né? Ele fala o livro, aí vem Voltaire falando, né? O que seria da Revolução Francesa sem os livros? Né? O papel fundamental. E ele fala, os livros produzidos em Paris custavam muito mais do que os publicados no exterior. A grande questão também era essa, econômica, ficava muito mais barato. Né? Então, eu vou encerrar por aqui, né? Eu acho que eu já trouxe aqui uma pequena amostra do que essas obras podem colaborar para um conhecimento mais específico desse processo, né? Do livro como objeto, né, de divulgação de ideias, como objeto comercial, como objeto de sustentação de um regime, como foram todos esses sistemas, né, de censura ao longo desses séculos, como chegando até o século XX também. E nesse sentido, Robert Darnton é um especialista fantástico, né? Não há como pensar outro nome que tenha se debruçado e pesquisado tanto sobre essas obras como esse autor. Não é? Eu deixo aqui para vocês essa indicação, são obras maravilhosas para a história, para as pessoas que querem conhecer a história, né, da literatura, do livro, da censura, não é? Como que isso tudo se deu nessas obras fantásticas. Tá certo? E ele chega até aqui nessa obra dos censores, como eu disse, ele chega até a Alemanha, né, no século XX, e portanto é uma diversidade, né, de visões, da evolução, né, desse processo aí ao longo da história do livro. Continua o livro incomodando os incautos, não é verdade? Bom, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a presença de vocês, essa conversa, e me contem aí o que vocês acharam, se já leram outras obras, eu acredito que sim, há muitas, né? Se quiserem colaborar com algumas indicações, e podemos ir adiante nessa conversa, quem sabe, num vídeo à frente, tá certo? Muito obrigada mais uma vez, o Vídeo Falante fica feliz com a presença de todos os amigos, e vamos lá, faça os comentários, faça assinatura no canal, indica para os amigos. O Vídeo Falante quer espalhar ideias literárias para você e para os seus amigos.
Até o próximo encontro.